Vamos para a bênção. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya bedvaro. Quer saber a tradução aí? Assiste o vídeo anterior, eu explico lá. Vamos que vamos. Hoje nós vamos estar lendo que aqui nós vamos entrar na história, capítulo 1. Olha só. Capítulo 1, a origem sefarad. Ó. Segue o vídeo. Sefarad. Você sabia que Sefarad ela aparece na Bíblia? Pois é, ó. Aparece na Bíblia. Deixa eu ligar a lanterna aqui. Sefarad. Dá pra ir lendo aí? Que eu vou dar um golinho no café, hein? Eita, bicho bom. Olha só. Sefarad é mencionado na Bíblia, no livro do profeta Obadias. Focou. No verso 10. Para designar a atual Espanha, uma aproximação de sonoridade com as Hespérides, ou Hespérides, que são as ninfas do sol. Interessante, né? Na cultura grega antiga. Não está excluída, tá? Essa semelhança também, essa palavra também pode ser vinculada a essa questão aí, tá? Da Hespérides, da questão do sol, tá? Nas ninfas, né? As ninfas do sol. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, tá legal aqui. As Hespírides serviam para designar os territórios situados sob o sol do Mediterrâneo. Eu acho muito interessante essas questões da cultura antiga, né, de como se utilizava dos elementos, vamos dizer assim, dos elementos da natureza de forma geral para designar algumas coisas, né? Eu acho muito interessante. Transcrito em hebraico, pode ser lido como Sefarad. Segue aqui. A presença de comunidades israelitas na bacia do Mediterrâneo além, se confundem com os armazéns fenícios da época do rei Salomão. Muito interessante também. A questão das navegações dos fenícios, dos judeus, né, que podemos chamar de hebreus. Judaísmo já é bem mais próximo de nós, tá? Essa nomenclatura usada de forma geral. Cadê? Fenício, Salomão, como está escrito? Zebulon, que aqui é a bênção, né, do nosso pai Yaakov, traduzido erroneamente como Jacó. Que nome, eu sinceramente, questão de traduzir nome, não me convence não, sabe? Vamos lá. E diz, está lá em Bereshit, Gênesis 49:13, quando Yaakov Avinu, ele diz, Zevulon habitará no porto dos mares, e será como porto dos navios, e o seu termo será para Sidom. É muita história para se entrelaçar com esses relatos. Em sua epístola aos Romanos, o chamado apóstolo Paulo, que é outro erro de tradução, porque o nome dele em hebraico é Shaul, visita essas informações aí, falar, talvez alguém fala do NT e tal. Essa questão dessas informações é porque não deixa de ser uma fonte, né? Não deixa de ser uma fonte literária, tá? Quanto à questão de acreditar, de ter fé nisso ou não, aí é a critério de, né? Mas é citado como uma fonte de pesquisa, né? É uma fonte literária, não deixa de ser.
Se não tiver nenhum valor, terá um valor literário, né? Vamos lá. Shaul visita aos discípulos que viviam em Roma em ocasião da viagem que ele planejava fazer à Espanha. Isso aí está no capítulo 15 do livro de Romanos, o verso 24. Uma tradição diz que ele foi a Barcelona, a cidade portuária que se originou graças a um armazém fenício. Olha só as histórias se entrelaçando, né? Então, como eu disse, se não tiver valor de fé nenhum, terá um valor literário ainda de uma fonte de informações, né? Antes de se tornar território grego, como a maior parte das cidades antigas da costa. O imperador romano Adriano, após ter derrubado as últimas revoltas na Judéia em 135 de nossa era, deportou os judeus para Numídia, norte da África. É interessante, desculpa gente, as minhas intervenções hoje a leitura vai ficar um pouquinho comprida desse vídeo, mas é porque, como foi o teste de DNA, eu vou lendo esses nomes agora, essas localidades, e vou me lembrando das correspondências que dão dentro do meu DNA. É muito, muito interessante. Norte da África, fronteira com a Espanha, e para a Renânia, que é a Alemanha, né? Alemanha. Foi assim que se formaram os dois grandes berços da cultura judaica europeia, Sefarade na Ibéria e Askenazi na Renânia. Então, são os maiores grupos, né, vamos dizer assim, a maior divisão hoje no mundo judaico.